todos, quinta-feira, dia 20 de abril, muita coisa acontecendo. Enfim, vamos olhar. Começo da temporada de resultados das empresas americanas, os primeiros resultados saíram foram os resultados dos bancos, vieram acima do que o mercado estava esperando, principalmente por essa migração de recursos dos bancos menores para os bancos maiores. O JP Morgan foi um caso típico disso, o valor aí de 2,5 trilhões de dólares em depósitos. O balanço também das empresas de tecnologia, saiu o Netflix, veio um pouquinho abaixo do que o mercado estava imaginando, a Tesla veio bem abaixo do que o mercado estava imaginando, decepcionou. Começamos balanços aqui no Brasil também de leve, saiu o Homes essa semana, veio um balanço bom. Mas acho que o destaque da semana foi a entrega do arcabouço fiscal lá no Congresso. E o mercado se assustou porque vieram algumas exceções à regra. Se você for olhar a fundo, os itens que ficaram de fora já eram os itens que estavam fora do teto de gasto. E no fundo, pouca coisa mudou do que já tinha sido apresentado, né? É um arcabouço pouco assim coercitivo, digamos assim. Não é como o teto de gasto que já incorria em crime de responsabilidade. O mercado se frustrou com isso. A gente teve um aumento aí do dólar, o real se desvalorizando, e um pouquinho com lá fora também, como a gente vai ver mais à frente. As filmagens que saíram na CNN do ministro do GSI, uma CPMI que precisa ser instalada, tendo a sessão conjunta do Congresso postergada para a semana que vem. Mais uma vez Brasília atrapalhando bem a gente. Uma semana em que Nova York ficou forte, a economia americana está se resfriando e o mercado de trabalho também está arrefecendo. E agora o mercado está fazendo conta se nós vamos ter uma recessão maior, menor, ou se nós vamos passar sem recessão. Vamos olhar os nossos gráficos, olhar nossos números. Então o fluxo continua firme aqui para o Brasil, como a gente pode olhar lá, o investidor estrangeiro continua sendo um grande comprador. Eu chamo a atenção para a Bolsa Americana, né? Então a gente tem aí o VIX e o S&P com as curvas bastante distantes e o S&P começando a indicar para baixo hoje. Eu acho que a gente vai ter um pouco de volatilidade a semana que vem e eu imagino que as curvas devam se encontrar. Desse nível para cima eu estou um pouco mais apreensivo, achando que a gente pode ter um ajuste na Nova York. Não acredito em grandes ajustes, mas enfim, com essas curvas tão distantes assim, me preocupa um pouquinho. Eu acho que tem volatilidade pela frente aí nas próximas semanas. Aqui com relação ao dólar index, semana passada a gente falava que um ajuste era muito provável, ele começou aí, acho que ele vai ganhar altura para voltar a cair. A visão é que o dólar index continua ajustando aí nas próximas semanas, talvez buscando 104, quem sabe um pouquinho mais. Como eu falei, ganhando altura para voltar a cair. Acho que isso impacta diretamente no nosso mercado de dólar aqui, o real se depreciando um pouco. Volto a dizer que eu acho que o real abaixo de 4,95 ele não tem muito como ficar, talvez abaixo de 5 aí o dólar seja realmente uma boa compra. A gente segue aqui com uma posição pequena comprada em dólar, sem hedge nas nossas posições de BDRs americanos, né? Então acho que isso aí ajuda um pouquinho a segurar essa volatilidade. Mas foi uma semana de realização, então o Bovespa caiu e a gente acabou caindo mais do que o Bovespa essa semana. Especificamente 3R Petróleo sofreu bastante essa semana porque anunciou um aumento de capital, provavelmente para pagar a Petrobras do polo de Potiguar. Aquários caindo 1,20, Scopus caindo 3,35 na semana em que o Nasdaq caiu meio, o S&P ficou praticamente estável, o Dow Jones também, e o EWZ caindo aí 4,7 com o dólar se valorizando em relação ao real 2,9. Destaques da carteira, do lado positivo VEG, Rumo e Celulose Irani, do lado negativo 3R, a PetroRio, e vamos na linha dessas empresas de crescimento que sofreram um pouco com esse incômodo do fiscal, que acabou provocando um pouquinho de alta de juros, tirando um pouco daquela confiança que o mercado ganhou com aquele IPCA melhor e que a gente estaria perto do ciclo de juros. Na semana que vem a gente vai ter alguns resultados importantes aí pela frente, como o Microsoft, como o Google, a própria Apple, a Amazon que estão faltando, empresas que compõem nossa carteira. Nvidia vai reportar bem mais à frente lá em maio. Temos Visa para reportar também. Começam os balanços das empresas brasileiras, começando com VEG. E vamos ver como é que vai ser essa safra de resultados. Semana que vem a gente volta com mais informações. Um abraço.